Vamos então para o nosso estudo do livro Céu e Inferno. Nós estamos no capítulo 2, Exemplos, na segunda parte dos exemplos. O nosso capítulo é o capítulo 8, falando sobre expiações terrestres. E nós vamos estudar a partir de agora o caso, um sábio ambicioso, né? Nós estamos na reta final do estudo desse nosso livro. Vamos lá então. Diz aqui para nós o relato então de Kardec. A senhora B, de Bordeaux, não passou pelas terríveis angústias da miséria, mas foi toda a sua vida mártir de dores físicas pelas numerosas doenças graves que a atingiram durante 70 anos, desde a idade de 5 meses, e que quase a cada ano a colocava à beira da morte. 3 vezes foi envenenada pelas experiências que uma ciência insegura fez com ela, e seu temperamento, arruinado pelos remédios tanto quanto pelas doenças, deixou-a até o fim de seus dias presa a sofrimentos intoleráveis que nada podia atenuar. Sua filha, espírita cristã e médium, pedia a Deus em suas preces que aliviasse suas provas cruéis, mas seu guia espiritual disse-lhe que simplesmente pedisse forças para sua mãe suportá-las com paciência e resignação, e ditou-lhe as seguintes instruções. Vamos então aqui agora conhecer a história dessa nossa personagem. Na existência humana, tudo tem sua razão de ser. Não há um só sofrimento dos que causastes que não encontre uma repercussão nos sofrimentos por que passais. Nenhum dos vossos excessos que não encontre contrapartida em uma de vossas privações. Uma lágrima que caia dos vossos olhos, sem ser para lavar uma falta, algumas vezes um crime. Sofrei, portanto, com paciência e resignação, vossas dores físicas e morais, por mais cruéis que elas vos pareçam, e pensai no lavrador, cujos membros são alquebrados pela fadiga, mas continua sua obra sem se deter, porque tem diante dele as espigas douradas que serão o fruto da sua perseverança. Tal é o destino do infeliz que sofre na vossa terra. O desejo ardente que ele tem pela felicidade, que deve ser o fruto da sua paciência, torna-o forte contra as dores passageiras da humanidade. Assim, acontece com tua mãe. Cada dor que ela aceita como uma expiação é uma nódoa do seu passado que se apaga, e quanto mais cedo todas as manchas forem apagadas, mais cedo ela será feliz. A falta de resignação só torna o sofrimento improdutivo, porque então as provas deverão recomeçar. Portanto, o mais útil para ela é a coragem e a submissão. E isso que é preciso pedir a Deus e os bons espíritos lhe concedam. Tua mãe em tempos passados foi um médico sábio, admitido em uma classe onde nada custava garantir-se o bem-estar e onde foi coberto de dádivas e de honras. Desejando ardentemente glórias e riquezas, querendo atingir o apogeu da ciência, não com a intenção de aliviar seus irmãos, porque ele não era filantropo, mas sim a de aumentar a sua reputação e, por consequência, sua clientela, nada lhe importou para levar seus estudos a um bom resultado. A mãe era martirizada em seu leito de sofrimento porque ele previa um estudo nas convulsões que provocava. A criança era submetida às experiências que deviam lhe dar a solução de certos fenômenos. O velho via seu fim se acelerar. O homem vigoroso sentia-se enfraquecer pelas tentativas que deviam constatar a ação desta ou daquela poção medicinal, e todas essas experiências eram praticadas no infeliz sem levantar desconfiança. A satisfação da cupidez e do orgulho, a sede de ouro e de celebridade, essas foram as causas de sua conduta. Foram precisos séculos e terríveis provas para domar esse espírito orgulhoso e ambicioso. Depois o arrependimento começou sua obra de regeneração
e a reparação está terminando, porque as provas dessa última existência são suaves em comparação com aquelas que ele sofreu. Coragem, portanto, se a pena foi longa e cruel. A recompensa concedida pela paciência, pela resignação e pela humildade será grande. Coragem, todos vós que sofreis. Pensai no pouco tempo que dura a vossa existência material. Pensai nas alegrias da eternidade. Chamai para junto de vós a esperança, esta amiga dedicada de todo o coração sofredor. Chamai para junto de vós a fé, irmão da esperança. A fé que vos mostra o céu, onde a esperança vos faz entrar antes do tempo. Chamai também para junto de vós esses amigos que o Senhor vos dá, que vos cercam, vos sustentam e vos amam, e dos quais a solicitude constante vos encaminha para aquele que ofendestes, transgredindo suas leis. Essa aqui então foi a mensagem que foi apresentada, e Kardec traz aqui um pequeno comentário para poder fechar esse nosso caso. Após sua morte, a senhora B deu, tanto à sua filha como à Sociedade Espírita de Paris, comunicações em que se refletem as mais elevadas qualidades e onde ela confirma o que fora dito de seus antecedentes. Então esse aqui é o caso, né? Bom dia pessoal, abraço, Nando, Regina. Então, vimos aqui, né, um caso bastante instrutivo para nós. André, esse caso aqui, o título dele é Um Sábio Ambicioso. Né? Vimos aqui a história então de uma mulher que tem ali por volta dos seus 70 anos de idade, que sofria dores, né, desde os 5 meses, e aí então o espírito orientador da filha, que era médium, explicou então o caso dela. Médico ambicioso, orgulhoso, que fazia ali as suas pesquisas para poder tentar novas descobertas, para poder chamar a atenção das pessoas, simplesmente para poder fazer com que se tornasse notável naquela sociedade. E essas dores então trouxeram, as dores que ele provocava, acabaram então trazendo os reflexos sobre ele mesmo, né? E esses 70 anos, olha só o que o Espírito disse para nós aqui. Esses 70 anos, deixa eu confirmar aqui direitinho o tempo, pegando aqui, deixa eu ver aqui rapidamente. Bom dia, Nancy. Deixa eu ver aqui. 70 anos. Então, durante 70 anos ela sentia essas dores insuportáveis, como foi colocado para nós aqui, né, dores físicas, pelas numerosas doenças graves que a atingiram. Dizendo que então essas dores que ela sentia durante 70 anos eram suaves diante daquilo que o espírito vivenciou em tempos anteriores, ou seja, desencarnando como um espírito gravemente, com graves débitos, né, devido às atitudes, às condutas que tomou para satisfação pessoal. Então isso aqui veio, né, de uma forma bastante leve, conforme o Espírito disse para nós aqui. Então, essa sem dúvida nenhuma, né, uma instrução que nos chama a atenção, que somente quem vivencia essas limitações, quem vivencia essas dores, é capaz de dimensionar. Mas mesmo assim não é o suficiente, se isso não servir para que o espírito se reabilite diante daquilo que ele vivenciou em existências anteriores, né, para resgatar ali os seus débitos. No final, vimos aqui então que após a desencarnação então dela, ela demonstrou realmente que essa experiência vivenciada proporcionou para ela aquele impulso que ela precisava para a sua transformação. Então, como foi colocado para nós, nada que vem para nós de uma forma dolorosa não tem por objetivo despertar a nossa consciência, chamar a nossa atenção para as transformações que são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Então, está aí esse primeiro caso, né, um caso que não teve ali o diálogo, mas ao contrário, apareceu para nós aqui a explicação bastante objetiva, né, de todas essas situações vivenciadas por essa família. O próximo caso que nós vamos estudar,
intitulado então Um Idiota. Aqui como nota de rodapé, nós temos aqui o comentário dizendo: idiota, psiquiatria, indivíduo atacado de idiotia, atraso intelectual profundo caracterizado por ausência de linguagem e nível mental inferior ao da idade normal de 3 anos, e muitas vezes acompanhado de malformações físicas. Aqui então, né, a definição do dicionário Aurélio da língua portuguesa. E por que a necessidade de trazer para nós essa definição? Como nós já vimos várias vezes, né, essas expressões que eram utilizadas naquela época de Kardec, como a idiotia, como o cretinismo, né, bom dia, Eliana, como o cretinismo, eram diagnósticos médicos que definiam pessoas que tinham limitações intelectuais. Então, de modo geral, a medicina não sendo muito avançada, ela simplesmente generalizava todos os casos em que havia esse atraso. Então nós podíamos colocar pessoas com síndrome de Down, pessoas com paralisia cerebral, com traumatismos cranianos, dentre outras patologias neurológicas que provocam então esse atraso, né? Então, naquela época então era usada a idiotia. Nos tempos atuais, obviamente a gente sabe, né, que nós temos ali outros diagnósticos. Então essas expressões elas têm ali uma conotação bastante pejorativa. Então, na verdade, se tornam ofensas, né? Mas quando nós estudamos aqui, nós lembramos sempre, para aqueles que não conhecem a doutrina espírita e veem essas expressões, acabam estranhando, acabam até mesmo fazendo comentários, né, preconceituosos com relação à doutrina, por não compreenderem exatamente o significado dessas expressões. Nós estamos utilizando aqui livros que foram publicados há mais de 1,5 séculos. Portanto, as expressões são próprias daquele período. Então nós simplesmente resgatamos o seu real significado para podermos entender o caso que vem sendo apresentado para nós. Pois é, Bresa, só fala assim, não, tá tranquilo. Já foi tudo resolvido, né? Então vamos aqui. Bom dia, Vanessa, bom dia, professor, bom dia, Zé. Segundo caso, então, Um Idiota. Sociedade Espírita de Paris, 1860. Esse caso aqui, que nós vamos estudar, nós temos ali outras tantas publicações que falam de espíritos que vivenciaram esse tipo de expiação, né, e também, por que não, esse tipo de prova. Basta a gente lembrar do livro Deficiente Mental Porque Fui Um, que lá nós temos vários casos de espíritos que passaram por experiências dessa natureza. Nós temos ali também, né, como eu coloquei para vocês, síndrome de Down, autismo, traumatismo craniano, paralisia cerebral, anencefalia, como nós temos hoje, né, ou microcefalia também acaba tendo esses casos na atualidade. Então esse livro ele traz para nós, não necessariamente esses dois que eu comentei por final, a anencefalia e a microcefalia, mas esses demais casos trazem para nós então ali a história do espírito, as explicações, né, da vivência que eles tiveram. Então aqui tivemos esse caso, né? Não coloquei o banner, Hermes, porque eu estava com problema no computador, eu tive que resolver de última hora, não deu tempo. Então ficamos assim, todo mundo sabe que é o livro O Céu e o Inferno. Vamos lá então. Charles de Saint-Gé era um jovem idiota, com 13 anos de idade, ainda encarnado, cujas faculdades intelectuais eram de uma nulidade tão grande que não reconhecia seus pais e com dificuldade podia pegar seu alimento. Nele ocorrera a suspensão completa do desenvolvimento de todo o sistema orgânico. Né? Então nós temos aqui um caso, né, de limitação intelectual bastante severo, pelo que apresentou para nós aqui. Jovem de 13 anos de idade. Estava ainda encarnado. Esse é o detalhe importante que nós temos que lembrar. Não é uma psicografia de um espírito já desencarnado. Pergunta então feita a São Luís. Podereis nos dizer se é possível fazermos a evocação do espírito dessa criança? A resposta: sim. Podeis evocá-lo como se evocasseis o espírito de um morto.
Aqui a gente faz uma pausa para a gente poder perceber a importância de nós entendermos o significado das evocações dos espíritos, de entendermos o significado da mediunidade, porque como nós já estudamos em experiências anteriores, nós temos então que a mediunidade, de um modo geral, né, compreendida num sentido leigo, ele é simplesmente a comunicação entre vivos e mortos. Nós encontramos inclusive essas expressões em livros estudados no meio espírita. Mediunidade é a comunicação entre vivos e mortos. Na verdade, a mediunidade é a comunicação entre espíritos. E isso se dá entre encarnados, entre desencarnados, entre encarnados e desencarnados. Então nós temos ali os vários tipos de conexões que são feitas. Então é possível fazer a evocação de um encarnado, como nós veremos nesse caso. Temos também outras citações na Revista Espírita, que nós já estudamos, aqui no próprio livro Céu e Inferno também, estudando, né, nesses casos aqui, vimos lá nos Espíritos Felizes, um dos casos que Kardec apresenta de um membro da sociedade que disse: me evoque para a gente poder fazer uma experiência. Fizeram a evocação dele, pouco tempo depois, então, ele desencarnou, fizeram novamente a evocação, então esse espírito se comunicou enquanto vivo, aqui encarnado, e depois, enquanto, entre aspas, morto, também agora desencarnado. Então, quando se fala em mediunidade, falamos em comunicações entre espíritos. Inclusive, nós temos ali aquele debate de que forma que se dá também a comunicação mediúnica no plano espiritual, entre espíritos desencarnados em dimensões diferentes. Nós vamos estudar isso futuramente. Então, nesse caso, temos aqui, feita a evocação, então, né, vamos fazer a evocação desse espírito para poder contar um pouco da sua história. O que nós vamos perceber, inclusive nós vamos também trazer um outro caso desse tipo de vivência, de experiência, naquelas comunicações que eu vou ler para vocês aqui, né, daquelas comunicações particulares que eu vou ler para vocês quando nós terminarmos aqui o nosso livro, O Céu e o Inferno. E nós veremos o seguinte, que nós temos espíritos que, durante a sua encarnação, mostram essas limitações, como nesse caso, limitações bastante severas, mas quando o espírito desencarna, ele pode mostrar lucidez na sua comunicação, como nós veremos aqui nesse caso, como ele pode também mostrar a influência da matéria sobre ele. Então, mesmo desencarnado, o espírito sofre essa influência, essa limitação, que como Kardec coloca, ou os espíritos respondem a Kardec, lá no livro dos Espíritos, eles lembram que o corpo físico deficiente, ele é, na verdade, como um instrumento musical deficiente nas mãos de um músico habilidoso. Mesmo que o músico tenha a sua inteligência, a sua habilidade, a sua capacidade, ele não consegue reproduzir aquela obra da forma adequada por uma limitação do instrumento. Mas isso não significa que o músico não tenha a sua capacidade. A mesma coisa acontece, o espírito tem a sua capacidade, mas o corpo físico traz as suas limitações. Mas o espírito continua perfeito, inteligente, trazendo a sua história, trazendo as suas vivências, seus valores. Então nós veremos aqui nesse caso, espíritos que respondem com lucidez, e espíritos que também respondem com limitação. Vamos em frente. E não apenas limitação intelectual, mas limitação física também. Como Kardec coloca lá na Revista Espírita, a evocação de uma mulher cega. E aí então, durante a evocação, ela vê com toda facilidade. Obviamente porque ela está vendo ali com a capacidade do espírito, e não com a visão do corpo físico. Mas nós temos espíritos, como eu comentei com vocês, que desencarnando na condição de espíritos que viveram na condição de cegueira, eles chegam no mundo espiritual ainda carregando essa limitação. Porque o condicionamento mental que eles trazem está muito mais vinculado à matéria do que ao espírito. Então depende muito de espírito para espírito. Nem todos conseguem ter essa facilidade. Veremos naquelas comunicações, já adiantando para vocês, um espírito que era cadeirante durante a sua encarnação, e quando desencarnou ele continuava com limitações para se movimentar.
Então é isso que nós perceberemos, que tem espíritos que rapidamente se desprendem da matéria e têm ali toda a sua potencialidade, a sua capacidade, e tem espíritos que ainda estão ligados à matéria, sofrendo a influência da mesma. Então vamos a esse caso aqui para a gente poder acompanhar. Mais uma vez então, para a gente iniciar, um espírito que tinha uma limitação intelectual severa, bom dia Dudu, uma limitação intelectual severa. Kardec, então, aproveitando a oportunidade para conhecer um pouco mais sobre a natureza das experiências vividas, né, em provas e expiações, solicitou então a São Luís a orientação se era possível evocar esse espírito vivo, encarnado. Vivo não, encarnado, né? A resposta foi positiva, e aí então depois Kardec coloca: vossa resposta nos faz supor que a evocação poderia ser feita em um momento qualquer. A resposta, sim. Sua alma prende-se ao seu corpo por laços materiais, mas não por laços espirituais. Ela sempre pode se desligar. Esse sempre pode se desligar, como nós vimos anteriormente quando estudamos o Livro dos Espíritos, quando se fala, por exemplo, sobre a bilocação, ou seja, um espírito estando num lugar, encarna com seu corpo num determinado ambiente, mas ele então se materializa num outro local. Ele tem ali a bilocação. Ele consegue se desdobrar, estando presente fisicamente num ambiente e se materializando em outro. Só que sua atenção, esse é o detalhe importante, a sua atenção vai estar focada onde ele estiver concentrado. Se por acaso, durante essa bilocação, ele está presente num ambiente, desenvolvendo uma determinada tarefa, onde se encontra seu corpo físico, ele vai ficar num estado meio que suspenso. Esse é o detalhe que nós vamos perceber, né, dessa condição, quando o espírito se desdobra em dois lugares diferentes. Então vamos aqui para o nosso caso, aqui para o desenrolar do nosso caso. Evocação de Charles de Saint-Gé. Foi feita a evocação então, né, a gente lembra daquele procedimento das evocações, né, onde se faz uma prece, se solicita a permissão do plano espiritual para, né, o live, para participação, para a presença do espírito durante aquela atividade, a assistência devida para que o espírito possa se manifestar, enfim, né, todo aquele protocolo que é feito para que o espírito então participe daquela reunião. Responde ele então: sou um pobre espírito preso à terra, como uma ave presa por uma pata. Kardec pergunta: em vosso estado atual, como espírito, tendes consciência da nulidade deste mundo? A resposta: certamente, sinto bem o meu cativeiro. Quando o vosso corpo dorme e que o vosso espírito se desliga, tendes as ideias tão lúcidas como se estivesseis em estado normal? Ele responde: quando o meu infeliz corpo repousa, sou um pouco mais livre para me elevar em direção ao céu, onde absorvo o ar. Experimentais como espírito uma sensação penosa do vosso estado corporal? A resposta: sim, já que é uma punição. Antes da gente continuar aqui, queria agora falar sobre a história desse espírito. Primeiro ele fala exatamente sobre a sensação penosa do estado corporal. O espírito sente isso. Então, mesmo que durante esse desdobramento, quando o espírito começa então a vivenciar as experiências espirituais, mesmo que seja de um modo parcial, ele não deixa de sentir as aflições proporcionadas pelo seu corpo, já que ele está ligado a esse corpo. Se o espírito, ao desencarnar, leva alguns condicionamentos na sua mente que provocam limitações e provocam sofrimentos, imaginemos o espírito apenas numa libertação parcial do seu corpo físico, qual a intensidade
das limitações que provocam sobre o seu espírito. Então é aquele estado de confusão, aquele estado de sofrimento. Para aquele espírito que sofre dores físicas, que trazem limitações, que trazem doenças graves, durante esse momento de desprendimento, o espírito muitas vezes sente isso. O que vai diferenciar, como nós comentamos, é exatamente o estado de desenvolvimento espiritual dele. Ou seja, quanto mais espiritualizado, menor é o efeito da matéria. Só que no mundo como o nosso, nós encontramos aqui a grande maioria dos habitantes ainda vinculada a essas sensações do mundo material. Nesse capítulo das expiações terrestres, nós estamos encontrando aqui vários casos de espíritos que, ao desencarnarem, alcançaram realmente uma posição mais elevada. Conseguiram superar as experiências dolorosas que foram proporcionadas pelo seu próprio passado. Então conseguiram fazer tudo isso. Chegaram ao plano espiritual numa condição de espíritos mais elevados, transformados, e isso é muito positivo. Só que nós lembramos que grande maioria da população mundial acaba, infelizmente, pela sua condição moral, chegando no mundo espiritual após uma vivência de expiação e continua sofrendo no plano espiritual porque essa transformação não foi completa, vamos dizer assim, dentro do campo moral. Aqui fala também sobre a questão da percepção que o espírito tem. No item número 4, na pergunta número 4 que eu li, o Kardec perguntou: como espírito, tendes consciência da vossa nulidade neste mundo? A resposta: sim, sinto bem meu cativeiro. Lá no livro Deficiente Mental Porque Fui Um, nós temos ali alguns casos, como também outras psicografias que foram apresentadas para nós. Nós temos ali espíritos que dizem que eles têm completa consciência do que acontece à sua volta. E isso não apenas daquilo que envolve a sua rotina, os seus cuidados, mas muitas vezes também os preconceitos, os sofrimentos, o abandono. Tudo isso é sentido pelo espírito. E para aquele espírito que não tem essa capacidade de assimilar essas dores morais como algo positivo para o seu crescimento, isso na verdade gera um sentimento de revolta. Então nós temos famílias em que pessoas que passam por isso não apenas por uma limitação intelectual causada, né, por uma doença congênita, por um acidente que aconteceu durante a sua existência, mas também com idosos que chegam no final de suas existências, passam por aquele estado de serenidade, de esclerose, começam a perder consciência, mas o espírito, se ele não sofrer diretamente o efeito dessas limitações, o espírito tem lucidez, então ele vê o que acontece, mas ele não pode se manifestar. Aí nós vemos esses casos de abandono, esses casos de agressão, esses casos de falta de cuidado. Tudo isso o espírito percebe, mas ele não manifesta. Então, se hoje nós tivermos a nossa sociedade consciente dessa realidade, de que aquele indivíduo que passa por essa limitação, na verdade é um corpo limitado para um espírito que é lúcido, nós mudaríamos completamente o nosso comportamento. Esses trabalhos que nós temos na atualidade de inclusão social, lidando com deficientes físicos, com pessoas que têm deficiências intelectuais, a sociedade mudaria completamente. Mas se nós não conseguimos lidar com aqueles que são conscientes por questões de raça, por questões de religião, por questões de gênero, imagino como fica os cuidados com aqueles que trazem essas limitações. Mas vamos lá, que foi só um parênteses para a gente falar um pouquinho, para trazer essa situação para a nossa realidade, porque não adianta nós estudarmos uma psicografia que conta a história de um espírito que viveu uma limitação intelectual, se nós não vemos aqueles que trazem limitações intelectuais do nosso meio da mesma forma. Devemos ali um instrumento perfeito, uma máquina imperfeita, para um espírito perfeito aprisionado dentro dela. Vamos conhecer nesse caso quais foram então as causas que levaram esse espírito a passar por essa experiência. Kardec pergunta aqui na questão número 7: recordais vossa existência anterior? E a resposta: ó sim, ela é a causa do meu exílio no presente. Que existência foi essa? A de um jovem libertino
durante o reinado de Henri III. Aqui nós temos na nota de rodapé, trazendo para nós aqui que esse período foi de Henri III de 1551 a 1589, olha só, no século XVI, eles estão no século XIX. 3 séculos depois, o espírito estava vivendo o resultado de uma vida libertina naquele período. Aqui no rodapé, Henri III, filho de Henri II e Caterine de Médicis, cheio de vícios e de paixões mesquinhas, foi um dos reis mais incapazes que a França teve. Reinou de 1574 a 1589, morreu assassinado pelo monge Jacques Clement. Aqui dicionário Nouveau, Petit, Larousse, Illustré. Então, conta para nós aqui, né, esse período de libertinagem. Né? Então, na verdade, esse era uma das grandes tragédias da nossa história, quando nós encontramos, né, na sucessão dos tronos, pessoas absolutamente incapazes, incompetentes e viciosas, enquanto nós tivemos ali aqueles monarcas que eram fortes, que eram nobres, outros que eram cruéis, simplesmente sucediam. E aqui então esse espírito vivenciou essa dolorosa experiência. O Zé perguntou aqui, deixa eu ver rapidamente que eu coloquei. Tá. O Zé colocou aqui, qual a diferença entre deficiência física e deficiência moral para o espírito, né? Zé, a deficiência física, ela acaba proporcionando para o espírito uma limitação de atitudes, de ação, né? Ou seja, de movimento. No caso da deficiência moral, vai fazer com que o espírito absorva lesões. Como é que a gente pode colocar? Porque, na verdade, assim, a deficiência moral, ela vai fazer com que o indivíduo lese o seu perispírito de alguma forma. Ele vai trazer ali as suas viciações. Nesse caso, por exemplo, ele vai ter as questões de culpa, ele vai ter ali as sequelas morais daquilo que ele vivenciou. Então, uma limitação física, propriamente, para o perispírito, ela pode não trazer nenhuma repercussão se o espírito conseguiu se elevar espiritualmente, não trazendo aqueles condicionamentos que o corpo físico proporcionou. Por exemplo, um indivíduo que teve ali uma amputação. Essa amputação ela é física, ela não é perispiritual. Mas se o espírito se condicionar àquela realidade do corpo físico, ele também transforma seu perispírito com essa limitação. No caso da deficiência moral, você quis colocar deficiência moral ou mental? Coloca para mim aí, só para a gente poder definir os dois, porque tem essa diferença. Em qual dos dois casos você quis colocar aí? Porque no caso da deficiência mental, ela é também uma lesão provocada no sistema neurológico daquela pessoa, em especial no seu sistema, né, no cérebro, e nesse caso as limitações que ele traz também podem repercutir sobre o espírito. Então é sempre naquilo que a gente coloca. Tem ali a nossa limitação da matéria que influencia sobre o espírito, mas o espírito pode ou não sofrer essa influência. Sofrendo essa influência, ele também vai sofrer a transformação no seu perispírito. No caso de uma limitação moral, aí ele vai trazer todas as sequelas pertinentes, né, das suas atitudes, do seu comportamento de viciações e tudo mais. Da limitação intelectual, no seu perispírito, vai proporcionar para o espírito condicionamento. Essa é a palavra que nós podemos utilizar como sendo ali a palavra-chave dessa situação. Ele estar condicionado àquela realidade da matéria ou não. Tanto na limitação intelectual, como na limitação na deficiência intelectual como na deficiência física, os dois repercutem do corpo físico sobre o perispírito. E depende então do espírito absorver tudo isso. Tá? Vocês estão me ouvindo? Me dá um ok, pessoal, por gentileza? Só para poder confirmar aqui para a gente continuar. Obrigado, então. Vamos lá, então. Ele viveu, então, a vida de um libertino durante o reinado de Henri III. 9. Dissestes que a vossa condição atual é uma punição. Então ela não foi escolhida por vós? A resposta, não. Ora, nós temos aí, então, uma expiação compulsória. Não é aquela expiação escolhida pelo Espírito. Como vossa existência atual
pode servir para o vosso adiantamento no estado de nulidade em que vos encontrais? A resposta diante de Deus, que a impôs, ela não é nula para mim. Então, antes da gente continuar aqui nas outras questões. Primeiro, que a gente viu aqui, o espírito, então, 3 séculos depois, a gente tinha visto alguns casos de 2 séculos, 2 séculos e meio, né? Agora nós temos 3 séculos depois, o espírito, então, vivendo essa repercussão, essa consequência daquilo que ele viveu naqueles tempos passados. Uma imposição. Significa, então, que para o espírito, aquilo não pode ser de tal forma proveitosa como aquele que escolhe a sua experiência já passando por esse processo de transformação, o arrependimento, a reparação, a expiação e depois a reparação. Nesse caso é uma imposição, uma limitação que foi imposta. Isso significa que o espírito, muitas vezes, pode ser um espírito rebelde, que é então conduzido a uma reencarnação, como nós estamos vendo, por exemplo, no caso do livro Memórias de um Suicida, nós vemos o caso daquele espírito Adenor, que era aquele que se encontrava aprisionado na torre de vigia. Um espírito que era um suicida, que tinha se tornado líder de uma falange de obsessores, tendo provocado sofrimento em tantas e tantas pessoas, inclusive induzindo-as também ao suicídio. E aí foi sugerido, então, que poderia ser imposto para ele uma reencarnação compulsória, para forçar o espírito a passar por aquela experiência. E já que ele não se transforma por escolha própria, ele seria então moldado através da dor, através daquela experiência dolorosa. Então nós temos ali aqueles que escolhem, e nós temos aqueles ali que são escolhidos para vivenciar aquelas experiências. Então, quando foi perguntado que uma experiência nula, da nossa visão, a gente sempre acaba fazendo, né, chegamos até a falar um pouquinho sobre isso, aquele protocolo que acaba sendo meio que imposto pela nossa sociedade. Uma pessoa tem uma vida feliz quando ela cresce, quando ela estuda, quando ela vai para a faculdade, quando ela se casa, quando ela tem uma família, quando ela constrói o patrimônio dela, quando ela se aposenta e quando ela morre. Esse é o percurso natural de todas as pessoas que viveram uma vida feliz aqui no nosso mundo hoje. Assim nós entendemos, porque afinal de contas todas as conquistas materiais que o espírito consegue alcançar aqui no nosso mundo é, sem dúvida nenhuma, a representação do sucesso que ele pode ter. E nós já sabemos que não, que muitas vezes nós temos espíritos que de uma forma bastante negativa, devido ali à corrupção, devido às suas ambições, à sua ganância e tudo mais, ele conquista um patrimônio significativo, mas que na verdade esse patrimônio representa o resultado de todas as iniquidades que ele praticou. Então o sucesso material do nosso ponto de vista não significa o sucesso do espírito. É apenas resultado do trabalho que ele executa. Um trabalho feito com perseverança, com honestidade, ou muitas vezes um trabalho desonesto. Mas ele teve a sua conquista. Então, quando nós colocamos o indivíduo que passa uma existência numa condição tão limitada como essa que nós vimos agora, o indivíduo que não consegue sequer pegar a própria comida, nós vamos olhar e falar assim, nossa, que pena, olha que desperdício. Exatamente porque, pelo padrão que nós temos na nossa sociedade, nós não vemos naquela encarnação algo produtivo para aquele espírito. Obviamente que quando nós falamos também em termos de evolução, a evolução ela é sempre progressista. Então o espírito está sempre conquistando. Mas nós temos ali uma outra situação evolutiva também, que nós consideramos, que é quando o espírito precisa estacionar, fazer uma revisão da sua história, dos seus valores, das suas ações, para depois ele continuar. Esse é um caso em que um espírito parou aquele progresso contínuo que vinha tendo, com a necessidade de parar e resgatar aquilo que ficou de pendência no passado. Nós também estamos vivenciando muito isso. Muitas das expiações que nós estamos vivendo, na verdade toda expiação significa resgate. Se você resgata é porque você tem que parar e voltar para trás.
e voltar no seu tempo para poder rever aquilo que você fez. Um espírito que já não tem necessidade de expiações, ele está sempre avançando. Ele sempre olha para frente. Um espírito que está espiando, ele sempre vai olhar para trás, porque ele está sofrendo agora por uma consequência anterior. Esse anterior a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. E nós temos esses casos mais graves em que o espírito precisa parar apenas para resolver os encontrais. Como é que o espírito pode se adiantar sendo nulo na sua participação nessa sociedade? E é então a resposta que ele coloca diante de Deus, que a impôs, ela não é nula para mim. Exatamente porque está fazendo com que o espírito certamente evolua, mas ele evolua diante das próprias imperfeições, não que ele trabalhe de uma forma progressiva, como um espírito que não traz nenhum tipo de débito. Mas, como nós sabemos que essa evolução se dá de acordo com o tempo de cada espírito, nós podemos pensar assim: o espírito está perdendo tempo. Mas o que é o tempo para Deus? O que é o tempo? Quer dizer, na verdade, o espírito está apenas retardando a sua própria evolução, se prendendo numa condição de mais sofrimento. Mas o tempo que ele vai demorar para evoluir, ele tem toda a sua própria imortalidade para isso. Ele não tem prazo para acabar. Olha, você tem até tal prazo. Quanto mais ele retarda a evolução, mais ele fica preso nessa cadeia de sofrimentos. E esse espírito, então, aqui, devido ao seu estado de tanta gravidade, porque nós podemos entender essa gravidade pela própria expiação que ele está vivenciando. Deixa eu ver aqui. Eu não li lá em cima, não. André perguntou a diferença entre bicorporidade e ubiquidade. A mesma coisa. São duas expressões diferentes. Tá? São apenas uma questão de palavras, mas o significado é o mesmo. Então aqui nós temos, né, não foi nula para ele. Kardec perguntou aqui: podeis prever a duração da vossa atual existência? A resposta: não. Ainda mais alguns anos e voltarei à minha pátria. Então ele não tem consciência de quanto tempo durará a sua encarnação atual naquele momento. Desde vossa existência anterior até a encarnação atual, que fizeste como espírito? Então aqui quando ele fala sobre a existência anterior, não está claro, pelo menos eu não vejo com clareza, se essa existência anterior foi aquela que ele viveu no século XVI. Ele disse que no século XVI ele era um espírito libertino. E a experiência atual que ele estava vivenciando estava relacionada com aquela situação. Agora nós não sabemos, pelo menos não está claro aqui, se houve alguma reencarnação em que ele também não teve nenhum proveito entre essas duas existências. Então, da vossa existência anterior até a encarnação atual. Vamos levar então em consideração que seja exatamente que ele ficou nessa condição de erraticidade durante esses 3 séculos. O que ele fez então da vida dele durante esse período? Como eu era um espírito leviano, Deus impediu a minha ação. Aqui então ficou também, né, de uma forma incompleta essa colocação para o nosso entendimento. Como seria essa limitação, esse impedimento que ele sofreu? A Fatival colocou: existem diferenças entre o espírito que pode trabalhar quando na carne e o que está retido nessas dificuldades. Na verdade, depende do que a gente chama de trabalho, né, Fatival? Muitas vezes o trabalho moral do espírito, esse trabalho silencioso, solitário, é um trabalho mental, um trabalho intelectual, um trabalho moral. O Leandro Carnal, que é aquele professor de história careca, né, que a gente conhece, né, ele tem ali programa na televisão, né, de alguns quadros, né, Careca de Saber e tudo mais, bastante conhecido. Eu cheguei a comentar com vocês sobre isso já uma vez. Ele comentava exatamente sobre a ideia do trabalho, né, e numa entrevista que ele deu ao... qual é o nome dele? Eu não consigo lembrar o nome dele, mas enfim, ele deu uma entrevista a Roberto Dávila, e ele falava o seguinte, que o nosso entendimento de trabalho é muitas vezes voltado para o trabalho braçal. Então é interessante que ele dizia assim, que ele estava em casa
lendo livros para desenvolver um determinado conhecimento, e aí então as pessoas chegavam e falavam assim, olha, aproveita que você não está ocupado e vem fazer tal coisa para mim. Aí ele falava assim, como eu não estou ocupado? Eu estou lendo. Sim, você está lendo, mas vem fazer alguma coisa. Sim, mas eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou estudando e esse estudo é um trabalho. Então, na verdade, quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa no espírito se movimentando, carregando caixa, batendo prego, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas, na verdade, o trabalho moral, o trabalho intelectual, é algo que não mostra um resultado prático para nós daquilo que nós observamos, mas certamente proporciona um desenvolvimento interior, intelectual e moral muito profundo. Então, para esse espírito que ficou retido nessas dificuldades, é um trabalho de paciência, de transformação, é um trabalho silencioso, um trabalho solitário, que não traz resultados às vistas daqueles que estão ali à volta, mas é um trabalho que continua. Então, para muitas pessoas, assim, o artista, o que o artista faz? O artista trabalha. Ele trabalha fazendo o quê? Pintando? Sim, é um trabalho. É um trabalho de manifestação da sua criatividade, é um exercício contínuo que ele precisa fazer para poder manifestar aquela obra, para produzir aquela obra. Então todo mundo acha que o trabalhador é aquele que sua, que transpira, é aquele que mostra movimento, e na verdade não. Exatamente, né? Pois é, André. Acham que... Né, mas independente do desgaste que isso proporciona, porque para muitos, por exemplo, esse estudo que nós fazemos aqui é um trabalho que nós estamos fazendo. É um estudo, é um desenvolvimento no nosso conhecimento e tudo mais. Então, na verdade, assim, aquela horinha que você fica ali, muitas vezes não tem muito proveito, não significa muita coisa. Como não? Então, na verdade, todo tipo de atitude, de ação que o espírito tenha, mesmo que seja uma ação intelectual, uma ação moral, significa que ele está trabalhando. Então, por isso, nós temos ali alguns espíritos, como eu falei para vocês, agora há pouco, né, que eu cheguei a fazer esse comentário, Fatival, que eu disse para vocês assim, que nós temos espíritos que, quando eles não trazem débitos, e eles conseguem, através das provas, evoluírem de uma forma muito mais contundente, de uma forma muito mais proveitosa, esses espíritos estão evoluindo com mais rapidez. Aqueles que ficam presos nessas condições de débito, nessas condições de atraso devido aos erros do passado, eles vão fazer um trabalho, mas é um trabalho de resgate. Não é um trabalho de construção, é um trabalho de reforma. Mas tanto um como o outro vai exigir do espírito energia, perseverança, dedicação e que vai trazer resultado. Quanto mais rápido o espírito evolui, menos ele sofre. Quanto mais ele se retém, maior é o seu sofrimento. Então por isso nós vemos ali, nesse caso, o espírito ele vai fazer aquilo que é possível para ele. Nós tivemos casos, nós veremos isso no livro Nosso Lar. Eu já comentei com vocês desse caso porque ele é muito interessante. Nessa passagem, ela traz para nós ali a oportunidade de fazermos reflexões sobre várias situações dos espíritos desencarnados. Quando André Luiz, então, ele começa a passar pelas entrevistas, né, no plano espiritual, para poder encontrar ali, né, uma oportunidade dele se desenvolver, dele se ocupar, porque a gente lembra que a labor-terapia é uma das mais importantes atividades que o espírito pode desenvolver, pode desenvolver para o seu próprio crescimento. Então ele vai se ocupar, ele vai se sentir útil, vai se sentir produtivo, vai ter os resultados e tudo mais. Então André Luiz estava começando a ser encaixado, né, nessas tarefas do plano espiritual. E nessa entrevista, então, a gente viu isso inclusive no filme Nosso Lar. O Paulo Goulart era aquele instrutor, e ele estava então promovendo essas entrevistas para encontrar ali, né, as oportunidades para cada espírito. E nós tínhamos então ali uma senhora que havia desencarnado, que ela reclamava de tudo. Ela reclamava porque aquela atividade não era boa, porque o outro ela não gostava da pessoa que estava lá, porque ela não era alguma coisa que era do interesse dela, então ela sempre ficava encontrando desculpas e reclamando das situações que apareciam. Esse espírito, então, na verdade, a resistência que ele apresentava fazia com que ficasse preso, então, na sua própria condição de atraso moral. E aí precisaria, então, passar por novas atividades que forçassem ele a evoluir.
E é a mesma coisa que nós acontecemos hoje, os trabalhos de caridade que são desenvolvidos dentro do meio espírita e também em outras escolas, né, em outros meios, tem por objetivo não fazer com que o indivíduo faça caridade para o outro. Na verdade, a oportunidade de trabalho é para a própria transformação dele. Deixa eu ver aqui. Embora o corpo físico se movimente, o espírito pode estar fazendo outra atividade. O espírito pode ter objetivo diferenciado do corpo físico. Tá, entendi a sua pergunta agora. Depende muito da condição do espírito. Como eu falei para vocês, né, o espírito, quanto mais espiritualizado ele é, menos influência da matéria ele sofre. Então, nesses períodos de desenvolvimento, como é o caso que acontece com todos nós, no momento em que nós estamos dormindo, o espírito se desprende e cada um vai para o ambiente que ele tem mais afinidade. Há aqueles que vão em busca de prazer, há aqueles que vão em busca de estudo, há aqueles que vão em busca de trabalho, há aqueles que sofrem e tudo mais. Então nós temos ali esse espírito que vive nessa condição de sofrimento, de limitação. E aí então ele tem a sua emancipação, e durante a emancipação ele consegue recobrar a sua consciência, ele tem ali a sua vontade, ele tem capacidades, certamente ele pode se envolver com outras atividades, porque as atividades do espírito não dependem da atividade do corpo físico, não depende da sua vivência no mundo material. Assim nós temos os médiums, né? A gente lembra que Dona Ivone fala muito isso. Os médiums trabalham muito mais durante esse período de emancipação do que propriamente cumprindo a agenda da casa espírita. Ele vai ali 2 vezes por semana no centro espírita para participar daquela horinha de reuniões, de sessões e tudo mais que são realizadas, mas todas as noites ele é convocado para participar desse trabalho. E isso depende naturalmente do médium. Porque se o médium ele tem a faculdade mediúnica, mas ele não tem valores para fazer com que essa faculdade se torne proveitosa, ele muitas vezes fica num estado nulo também. Ele mesmo, tendo todas as suas capacidades físicas, tendo todo o conhecimento que ele tem, mas se ele não tem valores desenvolvidos, ele é alguém que não produz nada durante esse período. Então o espírito pode, durante essa condição de liberdade temporária do seu corpo físico e parcial também, desenvolver algum tipo de atividade, mas depende muito da condição dele. Nós temos aqueles casos, como eu falei para vocês, de indivíduos que são fisicamente saudáveis, não são portadores de nenhum tipo de limitação. E quando o espírito, então, ele começa a se desprender parcialmente quando o corpo físico está em descanso, ou seja, durante o sono ele se liberta, o espírito para e fica sentado em volta da cama, pensando nos problemas, pensando na vida, pensando nas suas frustrações, pensando na sua decepção, e ele poderia ir para qualquer lugar. Ele poderia sair volitando, conhecendo aí partes do universo, realizando trabalhos, fazendo, mas não, ele fica ali preso dentro de casa. Tem até uma tirinha interessante do Maurício de Souza, que ele fala sobre a emancipação, tem algumas passagens que ele toca em temas doutrinários, né? Cheguei até a perguntar para ele uma vez sobre, lá no Twitter, né? Mandei uma mensagem porque ele tinha 2 tirinhas interessantes. Uma que fala sobre emancipação e outra que fala sobre reencarnação. Agora ele já começou a escrever livros, né, com a história de André Luiz e tudo mais, mas eram só tirinhas. E eu perguntei assim, mas espera aí, você é espírita e tudo mais? Ele falou assim, não, eu não sou espírita. Mas são temas que as pessoas falam, que fazem parte da realidade, que vale a pena a gente comentar. Então ele tem uma tirinha da Magali, que ela estava dormindo, então durante o sono ela se levanta, para onde que ela vai? Ela vai para a geladeira pegar comida. E aí depois ela volta e acorda com fome. Então é uma tirinha simples, ingênua, mas ela representa muito do que acontece com a grande maioria dos espíritos. Algumas vezes levanta, fica preocupada, eu tenho que ver o armário, eu tenho que fazer compra amanhã, meu Deus, a máquina de lavar quebrou, o que eu faço? Pois é, Andréia. Quem entender, cada um vai se envolvendo de acordo com a sua própria rotina. Né? Existem vertentes que dizem que o alcoolismo é uma libertação dos espíritos, né? Será sério? Se o espírito é vicioso quando encarnado, ele se torna vicioso também durante o seu momento de sono. Muitas vezes o espírito que não combate esse vício, porque
Porque nós temos aquele que é alcoólatra, mas ele faz aquele trabalho contínuo de tentar se superar, tentar superar essas viciações. Então ele acaba sendo auxiliado. Mas para aquele alcoólatra que dá sempre vazão a isso, na verdade, durante esse momento de libertação, ele acaba sendo atraído para ambientes que alimentam cada vez mais essa tendência. Então o alcoolismo não é libertação nenhuma, pelo contrário, é um aprisionamento. O espírito se torna viciado, né, nessa substância, e esse vício traz para ele um sofrimento físico, um sofrimento moral, um sofrimento social, um sofrimento espiritual e um sofrimento espírita também. Todos os aspectos são abalados a partir dessa doença. Então não tem nada de positivo nisso não. Deixa eu ver aqui. Os livros de Maurício, né, André? Muito bacana. A Angelina estava preocupada com uma decisão. Na madrugada ouvi uma voz que me orientou, né? Para quem tem essa facilidade. Agora, para quem é médium tijolo, não ouve nada, viu, Angelina? Só ouve aquilo que quer, esse é o problema. Vamos em frente, pessoal, para a gente poder concluir esse caso aqui. Então nós temos aqui, né? Para a gente ver como esse assunto, né? Tem ali pano para manga para a gente desenvolver aqui, né? Tem linha para a gente tricotar à vontade aqui. Então, mais uma vez, ele coloca, né? Kardec perguntou no número 12 aqui, né? Desde vossa existência anterior até a encarnação atual, que fizestes como espírito? Como eu era um espírito leviano, Deus impediu minha ação. Quando estáis acordado, tendes consciência do que se passa em torno de vós, apesar da imperfeição dos vossos sentidos? Então está perguntando, se quando o espírito, quando ele está ali acordado, no dia a dia, tomando banho, se alimentando, convivendo com pessoas, ele tem noção do que acontece à volta dele? A resposta, eu vejo, eu ouço, mas o meu corpo não compreende e não vê nada. Então, na verdade, o espírito percebe pelas próprias capacidades que ele tem, apesar da limitação do corpo. E isso faz com que muitas vezes o espírito desenvolva um sentimento de gratidão por aquelas pessoas que estão próximas cuidando dele, ou muitas vezes um sentimento de revolta e de vingança, quando ele é abandonado, quando ele é ignorado. E aí então nós temos ali as provas pessoais de pessoas que trazem essas limitações, que são portadoras, que têm essas limitações, e as famílias que estão comprometidas com as experiências desse espírito. Porque a gente lembra, né, alguém que traz um problema numa família, na verdade, a família também tem esse compromisso, porque do contrário não teria sentido, a não ser que seja ali uma família missionária, que decida acolher aquele espírito para ajudá-lo na sua evolução. Mas, de um modo geral, aqui no mundo de provas e expiações que nós vivemos, a família muitas vezes é co-responsável por aquilo que o espírito vivenciou. Por isso ela deve acolhê-lo de volta, para ajudá-lo no seu desenvolvimento. E nem sempre encontramos ali espíritos amigos que estão dispostos a ajudar no desenvolvimento. Muitas vezes são espíritos inimigos, como se não bastasse a própria limitação que o espírito traz. Podemos fazer qualquer coisa para vos ser útil? A resposta, nada. E aí depois feita a pergunta a São Luís, então. As preces por um espírito que está encarnado podem ter a mesma eficácia que por um espírito errante? A resposta, as preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Nas condições em que se encontra esse pobre espírito, elas não lhe podem servir para nada, mas servirão mais tarde, porque Deus as levará em consideração. Ou seja, a não ser aquelas vibrações que são enviadas para o espírito, em termos práticos nada pode mudar, já que a sua nulidade é exatamente a experiência que ele precisa vivenciar. Então as preces podem ser preces de estímulo, então o espírito vai ouvir, o espírito vai sentir as vibrações, os cuidados que ele vai receber dos familiares, do atendimento médico, de reabilitação que ele vai, de outros profissionais também, né, de fonoaudiologia, de fisioterapia, enfim, de vários outros tipos de tratamento, é o que vão ajudá-lo, porque esse tipo de atenção sempre faz com que o espírito se sinta motivado a superar aquilo tudo. E aqui depois nós temos a consideração de Kardec. Esta evocação
confirma o que sempre foi dito sobre os idiotas. Sua nulidade moral não está ligada à nulidade do seu espírito, que, não se levando em consideração os órgãos, desfruta de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos, e ela não os aniquila. É o caso de um homem vigoroso cujos membros estivessem contidos por algemas. Então essa é a comparação que Kardec faz. E aqui nós temos então mais um comentário. Instrução de um espírito sobre os idiotas e os cretinos, dada na Sociedade de Paris. Diz aqui então a mensagem, deixa eu ver aqui o tamanho dela. Tá. Vamos rapidamente aqui. Os cretinos são seres punidos na terra pelo mau uso que fizeram de faculdades poderosas. Sua alma está encarcerada em um corpo cujos órgãos incapazes não podem exprimir seus pensamentos. Esse mutismo moral e físico é uma das mais cruéis punições terrestres. Muitas vezes ela é escolhida pelos espíritos arrependidos que querem expiar suas faltas. Essa provação não é estéril, porque o espírito não permanece estacionário na sua prisão de carne. Esses olhos asparvalhados veem, esse cérebro deprimido concebe, porém nada pode traduzir, nem pela palavra, nem pelo olhar. E, exceto o movimento, eles se encontram moralmente na situação dos letárgicos e dos catalépticos, que veem e entendem o que se passa à volta deles, sem poder exprimi-lo. Quando tendes em sonhos esses terríveis pesadelos em que quereis fugir de um perigo, em que soltais gritos para pedir socorro, enquanto vossa língua fica presa no céu da boca e vossos pés ao chão, experimentais por um instante o que o cretino experimenta sempre: paralisia do corpo ligada à vida do espírito. Quase todas as enfermidades têm assim sua razão de ser. Nada ocorre sem causa, e o que chamais injustiça da sorte é a aplicação da mais alta justiça. A loucura também é uma punição pelo abuso de grandes faculdades. O louco tem duas personalidades: aquela que desvaria, e a que tem consciência de seus atos, sem poder dirigi-los. Olha só que interessante essa passagem. O indivíduo muitas vezes se vê praticando aqueles atos descontrolados, desequilibrados, desvairados, mas ele não consegue impedir. E para ele isso é desesperador, porque ele sabe que está fazendo errado, ele sabe que está criando situação constrangedora. E se o espírito consegue desenvolver um senso moral mais elevado do que ele tinha, ele se sente extremamente envergonhado por aquilo que acontece, porque ele não consegue evitar. Quanto aos cretinos, a vida contemplativa e isolada de sua alma, que não tem as distrações do corpo, pode também ser agitada pelos acontecimentos, como as existências mais complicadas. Alguns se revoltam contra o seu suplício voluntário, revoltam-se por tê-lo escolhido e sentem um desejo furioso de voltar à outra vida, desejo que os faz esquecer a resignação com a vida presente e o remorso da vida passada, do qual têm a consciência, porque os cretinos e os loucos sabem mais que vós, e sob sua incapacidade física se esconde um poder moral do qual não tendes nenhuma ideia. Os atos de furor ou de imbecilidade, aos quais seu corpo se entrega, são julgados pelo ser interior, que por eles sofre e deles se envergonha. Assim, escarnecer deles, injuriá-los, maltratá-los mesmo, como algumas vezes se faz, é aumentar seus sofrimentos, porque é fazê-los sentir mais duramente sua fraqueza e sua degradação. E se eles pudessem, acusariam de covardes aqueles que agem dessa forma, já que eles sabem que sua vítima não pode se defender. Aquilo que nós comentamos há pouco, né? Que muitas vezes são constrangidos, humilhados, uma sociedade que não os inclui
pelo contrário, tem aquela exclusão, aquele preconceito que é montado em cima disso tudo, o indivíduo percebe, ele sente isso, ele não demonstra consciência, mas o espírito tem essa percepção. O cretinismo não é uma das leis de Deus, e a ciência não pode fazê-lo desaparecer, já que ele é resultado material da ignorância, da miséria e da indignidade. Os novos processos de higiene que a ciência, que se tornou mais prática, pôs ao alcance de todo, tendem a destruí-la. Sendo o progresso a condição terminante da humanidade, as provas impostas serão modificadas e seguirão a evolução dos séculos. Deverão ser todas morais. E logo que a vossa terra jovem ainda houver concluído todas as fases da sua existência, ela virá a ser morada de felicidade como outros planetas mais adiantados. Então olha que interessante a resposta que foi colocada para nós. Que no futuro as nossas provas serão provas morais. O que significa isso? Que o espírito ele vai sentir algumas vezes medo, vergonha, culpa. Então essas serão as provas que nós sofreremos, porque na verdade vai haver um abrandamento das consequências dos nossos erros pela própria diminuição da intensidade dos nossos erros. Mas por enquanto, essas provas morais, essas expiações materiais, essas expiações materiais são ainda a nossa realidade, faz parte do nosso cotidiano. Por isso então nós temos tantas doenças ainda, inclusive há essa expectativa que nós guardamos, né, de acordo com as orientações dos espíritos, que essa transformação de provas e expiações para o mundo de regeneração significa também um desenvolvimento da nossa tecnologia para eliminar uma série de doenças que nós ainda vivenciamos. Eliminar algumas doenças, apresentar curas para outras doenças, porque, na verdade, afetar o corpo físico já não terá mais sentido, pelo grau de evolução que nós vamos alcançar. Mas até lá, ainda temos muita coisa para poder vivenciar. Então essas doenças que são tão destrutivas, que afetam o sistema nervoso, cânceres e outras tantas doenças que trazem sofrimentos, elas serão curadas. Mas o espírito ainda viverá suas aflições dentro do campo moral. Ainda, né, Hermes? Então essa resposta aqui veio então do espírito Pierre Joly, pai do médium. Depois aqui comentário de Kardec também. Houve um tempo em que se pôs em discussão a alma dos cretinos, e se perguntava se eles realmente pertenciam à espécie humana. O modo pelo qual o Espiritismo os faz serem considerados não é de uma alta moralidade e de um grande ensinamento? Não existe matéria para sérias reflexões ao pensarmos que esses corpos desfavorecidos encerram almas que talvez tenham brilhado no mundo? Que suas almas são tão lúcidas e pensam tanto quanto as nossas, sob o grosseiro invólucro que lhes sufoca as manifestações, e que um dia pode acontecer o mesmo conosco, se abusarmos das faculdades que a providência nos concedeu? Além disso, como se poderia explicar, como fazer o cretinismo estar de acordo com a justiça e a bondade de Deus, sem admitir a pluralidade das existências? Essa aqui é uma pergunta fundamental. Como é que você pode imaginar que exista uma justiça superior? Você pode acreditar em Deus ou pode não acreditar, mas mesmo pensando, como é que você pode imaginar que exista algum tipo de justiça dentro desse campo moral em que faz com que uma pessoa passe por tamanha privação sem que haja um motivo para isso, enquanto outros vivem em condições tão normais, tão sadias? A mesma coisa acontece dentro da nossa sociedade. Como é que tem locais que as pessoas vivem com tranquilidade, com paz, e outros lugares as pessoas vivem um verdadeiro tormento? Por que existe ainda essa desigualdade? Quais as causas de tudo isso? Se nós não pensarmos na pluralidade das existências como sendo a chave que vai abrir essas portas, nós sempre acharemos que existe ali uma grande injustiça. Se a alma não viveu antes, é porque ela é criada ao mesmo tempo que o corpo. E nessa hipótese,
como justificar a criação de almas tão desfavorecidas como a dos cretinos da parte de um Deus justo e bom? Porque, nesse caso, não se trata de um desses acidentes, como, por exemplo, a loucura que se pode prevenir ou curar. Esses seres nascem e morrem na mesma situação. Não tendo eles nenhuma noção do bem e do mal, qual é o seu destino na eternidade? Serão felizes do mesmo modo que os homens inteligentes e trabalhadores? Mas por que esse favorecimento, já que não fizeram nenhum bem? Isso no caso que Kardec coloca, dos espíritos que são criados ao mesmo tempo que o corpo, segundo algumas crenças. E aí a gente vai ver simplesmente o efeito da natureza. A natureza não é perfeita, dizem, né, as opiniões céticas. Ou muitas vezes que Deus é caprichoso, porque Ele escolhe uns em detrimento de outros. Elege um em detrimento do outro. Mas aí nesse caso nós começamos a entender de uma forma diferenciada. Continua. Ficarão no que se denomina os limbos, quer dizer, em um estado misto que não é nem a felicidade nem o infortúnio, aqueles que desencarnam, né? Mas por que essa inferioridade eterna? É culpa deles se Deus os criou cretinos? Desafiamos todos aqueles que se recusam a aceitar a doutrina da reencarnação a saírem dessa situação difícil. Como a reencarnação, ao contrário, o que parece uma injustiça transforma-se em uma admirável justiça. O que é inexplicável explica-se da maneira mais racional. Além disso, sabemos apenas que aqueles que repelem essa doutrina jamais a combateram com outros argumentos que o da repugnância pessoal de regressar à Terra. A isso lhe respondemos: para vos mandar de volta à Terra, Deus não pede a vossa permissão, assim como o juiz não indaga a opinião do condenado para enviá-lo à prisão. Cada um tem a possibilidade de não retornar à Terra, aperfeiçoando-se bastante para merecer passar de uma esfera mais elevada. Porém, nessas esferas felizes, o egoísmo e o orgulho não são admitidos. Portanto, é para nos livrarmos dessas enfermidades morais que é necessário trabalhar se quisermos progredir. Sabe-se que em certas regiões, os cretinos, longe de serem alvo de desdém, são cercados de cuidados benevolentes. Esse sentimento não resultará de uma intuição do verdadeiro estado desses infortunados, tanto mais dignos de atenção porque seus espíritos, que compreendem a situação em que se encontram, devem sofrer por se verem a escória da sociedade? Considera-se mesmo como um favor e uma bênção ter um desses seres em uma família. É superstição? É provável, porque entre os ignorantes a superstição mistura-se às ideias mais santas das quais eles não se apercebem. Porém, em todos os casos, para os pais é uma ocasião de exercer uma caridade, tanto mais meritória porque, sendo geralmente pobres, é para eles um encargo sem compensação material. Há mais mérito em rodear de cuidados afetuosos uma criança desfavorecida que aquela cujas qualidades oferecem uma restituição. Ora, a caridade do coração, sendo uma das virtudes mais agradáveis a Deus, sempre atrai sua bênção sobre aqueles que a praticam. Esse sentimento inato, entre aquelas pessoas, equivale a essa prece: obrigado, meu Deus, por nos teres dado como prova um ser fraco para sustentar e um aflito para consolar. Então, pessoal, esse é o nosso caso de hoje, né? Uma explicação bastante interessante que Kardec coloca, que eu acho que deveria ser estudado por toda a nossa sociedade. Né? Porque hoje, quando nós temos a oportunidade de prestarmos assistência, no caso de um trabalho voluntário, por exemplo, numa instituição que acolhe pessoas, famílias que trazem experiências de limitações intelectuais, de limitações físicas, na verdade, com essa visão que nós temos do espírito e não da matéria, a nossa postura muda completamente. Muitas vezes vemos ali crianças que são completamente dependentes dos seus familiares ou daqueles que são os atendentes.
limpando aquela babinha que escorre na boca, limpando os seus olhos, dando comida, dando banho. Na verdade, tem um espírito ali encarcerado, passando por uma prova extremamente difícil, que será esse amor que é oferecido que vai conseguir tirá-lo dessa condição de desespero. Vai amenizar cada vez mais o seu sofrimento. Então hoje nós temos uma mudança no pensamento da nossa sociedade nesses últimos tempos, de realmente olhar essas limitações intelectuais e limitações físicas de uma forma mais positiva, fazendo com que a sociedade se mobilize. Nós tivemos, por exemplo, recentemente, semana passada, o campeonato mundial de atletismo paralímpico, e para quem teve a oportunidade de assistir, ou mesmo a Paralimpíada, que aconteceu no Rio de Janeiro, tivemos a oportunidade de ver ali pessoas com limitações físicas e intelectuais, tendo ali novas oportunidades que a sociedade mesmo tem proporcionado, com tarefas de inclusão nas escolas, em instituições educativas, religiosas, para fazer com que esses espíritos tenham a oportunidade de se desenvolverem apesar de suas limitações. Então isso mostra que a própria sociedade também está crescendo, embora não tenha essa visão mais profunda. Faz isso por uma questão humanitária. Mas quando nós vamos juntarmos nesse elemento humanitário esse valor espiritual, de reconhecermos o indivíduo que se encontra ali, que está se desenvolvendo, que traz ali provas, expiações e que procura essa transformação, nós teremos uma mudança radical no tratamento dessas questões aqui pela nossa sociedade. Então, se tivermos oportunidade de nos envolvermos nessas questões, que não percamos essa chance, porque ela é realmente bastante valiosa. Fechando por aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje. Só para poder concluirmos, a Angelina colocou: uma pessoa surda e muda poderá perceber o que as pessoas falam à sua volta pela percepção do espírito, assim como uma pessoa cega também, Angelina. Nós temos casos de pessoas, como Kardec mesmo coloca, que uma pessoa que é cega, ela tem a dupla vista, então ela não vê com o corpo físico, mas ela vê com o espírito. Muitas vezes aquele que não percebe, não consegue ouvir os sons, mas ele consegue perceber os pensamentos. Então isso é uma habilidade, uma faculdade anímica que o espírito tem, que pode estar ou não desenvolvido. Então depende muito da capacidade que ele tem. E aqui embaixo a Andréa colocou, maravilhoso exemplo de lermos e relermos várias vezes e procurarmos trabalhar, entendendo melhor essas limitações. Inclusive, uma recomendação que a gente deixa, Andréa, é a leitura do livro Deficiente Mental, porque foi muito interessante. Traz ali vários exemplos, vocês podem encontrar na versão digital, aí disponível na internet. Então, traz para nós ali histórias, casos, que a gente compreende as causas e os efeitos dessa experiência sobre o espírito, suas transformações, suas necessidades. Então, temos ali essas expiações terrestres. Agora a questão que nós vamos aproveitar é exatamente isso, a gente vai refletir quais são exatamente as consequências para esse espírito, já que nós lemos essa história do espírito reencarnado, ele contou a sua história. Mas como será que ele vai reagir após a sua desencarnação e se preparando para as próximas encarnações? Infelizmente a gente não tem o desdobramento desses casos, Mas fica ali então, o que vale para nós é entender aquele momento que certamente para nós ele é muito importante. Fechando por aqui então, pessoal. Próximo caso que nós vamos estudar será aqui Adelaide Marguerite Gousse. Também é o espírito que passa por essas expiações terrestres. E nós temos então aqui, deixa eu ver, 1, 2... Estou contando os casos que faltam aqui para acabarmos. 2, 3... 3 casos, 4... 4 casos,